Bom dia para vocês, oitavo ano. Hoje vocês vão ver as atividades das semanas 1, 2 e 3 do PET, volume 1 desse ano de 2021. Vocês vão fazer essas questões das semanas 1, 2 e 3 e enviar no meu e-mail. E depois da explicação sobre as questões, as atividades das semanas 1, 2 e 3, vamos continuar o estudo sobre os elementos da linguagem visual. Na aula anterior, na primeira aula, vocês viram que são 9 elementos da linguagem visual: ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala e movimento. Na primeira aula, vocês viram um pouco sobre o ponto, que é um elemento fundamental na linguagem visual. Então, vamos seguir, vamos ver as atividades do PET e depois vocês vão estudar um pouco sobre a linha, que é o segundo elemento da linguagem visual. Então, vamos lá. Pessoal, aí está a capa do plano de estudo tutorado desse ano de 2021. Então, vocês vão assistir essa aula, fazer as questões no caderno, tirar uma foto e enviar no meu e-mail. Vou deixar o e-mail aqui embaixo, aqui, ó. Então, vamos aí para a próxima página para começar a ver e a compreender as atividades das semanas 1, 2 e 3. O conteúdo de artes começa na página 90. Na primeira semana, vocês vão estudar sobre artes visuais e artes integradas. Vão fazer algumas atividades sobre artes visuais e também artes integradas, envolvendo aí várias formas de expressão artística. O objeto do conhecimento é as linguagens das artes visuais. E tem uma habilidade ou habilidades a serem desenvolvidas. Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais, como cinema, animações, vídeos, etc. E conteúdos relacionados, história do cinema. O tema da primeira semana está escrito ali, ó, artes audiovisuais. Nessa semana você vai analisar os conceitos de audiovisual. Vocês vão compreender esse conceito, o que é audiovisual. Vamos passar para a página 91 agora. Então vamos à atividade da primeira semana. Vamos ver o que está escrito aí, o que tem de informação. Depois a gente vê juntos a atividade, a questão da atividade dessa semana. Se as primeiras imagens do cinema descrevem pequenos episódios da vida cotidiana, rapidamente se desvia para a ficção, Viagem à Lua, e para a reportagem documental, estimulado pela Primeira Guerra Mundial e por algumas grandes viagens, como a expedição de Scott ao Polo Sul. Georges Méliès, 1861 a 1938, foi um dos pioneiros do cinema mudo e realizou em 1903 a primeira ficção cinematográfica, Viagem à Lua. O que a gente tem de informação? Percebam aí, olhem, que está falando sobre artes visuais, mas artes visuais através do cinema, que é a questão audiovisual. Quando se fala em audiovisual, está se referindo tanto ao som que é gravado, quanto à visão, quanto o visual. O cinema
podemos dizer que é uma arte de forma audiovisual, porque a gente pode ouvir e ver o filme. E além disso, está escrito sobre a evolução do cinema. Percebam que no começo existiam pequenos episódios que eram mostrados através do cinema, mostrando a vida cotidiana. Alguns episódios curtos mostrando algumas histórias ou histórias sobre a vida cotidiana. E depois passou para a ficção e também para a reportagem documental. E fala ali que tudo isso foi estimulado pela Primeira Guerra Mundial. Então, essa primeira atividade, vamos ver a questão. O que significa ficção cinematográfica? Como Georges Méliès desenvolveu esse trabalho? Na primeira questão, vocês vão escrever o significado de ficção cinematográfica. Vocês vão escrever o que significa ficção cinematográfica, o conceito, o que é ficção cinematográfica. E depois, na mesma questão, vocês vão explicar como o Georges Méliès desenvolveu esse trabalho de ficção cinematográfica, que ele foi, como está escrito ali em cima, foi um dos pioneiros do cinema mudo, que também ele realizou em 1903 a primeira ficção cinematográfica. Para vocês responderem essa questão, vocês vão pesquisar um pouco mais, tem em cima um link nesse quadro para saber mais. Vocês vão entrar através desse link no vídeo, assistir o vídeo e a partir do vídeo, das informações do vídeo e também depois de assistir essa aula, vocês vão responder essa questão. O que significa ficção cinematográfica? Como Georges Méliès desenvolveu esse trabalho? Vocês vão responder, tirar uma foto e enviar no meu e-mail. Vamos para a próxima página. Pessoal, então vamos às atividades da semana 2 e 3. A unidade temática, artes visuais. Objeto de conhecimento, diferentes formas de expressão artística. A habilidade ou habilidades a serem desenvolvidas. Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc. Explorando práticas tradicionais, locais e regionais de produção artística, conteúdos relacionados, trilha sonora e danças típicas. As atividades dessas 2 semanas, da segunda e da terceira, vai ter como tema a arte renascentista. A arte renascentista apresenta algumas características. E os artistas principais desse período foram Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Sanzio. Observe que tem uma figura mostrando uma obra de cada um desses artistas. Pessoal, então vamos à questão. Leiam comigo. Observando o mapa acima, esse desenho aí sobre arte no Renascimento, explique quais são as características renascentistas empregadas. Então, vocês vão escolher uma dessas figuras, apenas uma, e a partir dessa figura vocês vão explicar as características da arte renascentista. Vocês podem escolher essa primeira do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, do Botticelli ou do Sanzio. Então, vocês vão escolher uma imagem e a partir dessa imagem vocês vão escrever as características da arte renascentista. Vocês podem pesquisar ali
através daquele link, olhe ali no quadro para saber mais, que é um texto, e a partir da leitura desse texto, e também depois de assistir essa aula, vocês vão escolher uma imagem e escrever as características da arte renascentista. Vamos agora estudar um pouco mais sobre os elementos da linguagem visual. Na primeira aula, eu apresentei para vocês os 9 elementos da linguagem visual: ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala e movimento. O ponto, nós já vimos na primeira aula sobre o ponto. Hoje vamos falar sobre a linha. Vamos ver o que são linhas ou o que é uma linha e depois vamos ver alguns tipos de linhas que podemos utilizar em um desenho. Pessoal, vamos ver sobre linha, os tipos de linhas que existem. E o que é uma linha? No desenho, a linha é o elemento essencial, porque é a partir dela que as figuras, planos e ideias passam a ter vida e são criados no papel. Então, para a gente desenhar, a forma mais comum é através das linhas. As linhas, elas podem formar objetos e até mesmo ideias. E vocês têm certeza que já fizeram desenho, então sabe o que é uma linha. Pode ser feita com lápis, caneta, uma linha traçada no papel. Podemos formar a partir da linha vários objetos, formas, até mesmo ideias. E existem alguns tipos de linha. Vamos ver a classificação dos tipos de linha. As geométricas apresentam apenas o comprimento e configuram-se como abstratas ou físicas. As físicas são vistas ao observar o ambiente cotidiano. Por exemplo, aí, os cabos de uma ponte, os fios elétricos, entre outros. Então, a linha geométrica física são aquelas que a gente pode observar. Se a gente estiver andando na rua, olhar para o poste, a gente vai ver ali os fios, que são linhas que passam de um poste para o outro. São linhas físicas geométricas. O segundo tipo são as linhas gráficas. São desenhadas sobre uma determinada superfície. Nas artes visuais, utiliza-se as linhas gráficas. Então, as linhas gráficas são as linhas que são desenhadas no papel. Nas artes visuais, então, a gente usa as linhas gráficas, que são traçadas sobre o papel para fazer os desenhos e montar as formas, figuras e ideias no papel, quando formos fazer um desenho. Vamos à classificação das linhas gráficas. Observe, tem duas tabelas que apresentam os tipos de linhas gráficas. Tem as linhas que são chamadas de retas. As linhas retas são as linhas que seguem sempre a mesma direção. As linhas retas podem ser horizontais, verticais ou inclinadas. Depois tem as linhas curvas, que são as linhas que estão sempre em mudança de direção, de forma constante e suave. As linhas curvas podem ser côncava ou convexa. Depois, um terceiro tipo de linha são as linhas complexas. As linhas complexas, elas mudam de direção de forma mais livre e se classificam em. Então, tem a linha poligonal ou quebrada, que é a linha composta por segmentos de retas que possuem diversas direções. A sinuose ou onduladas
são compostas por uma sequência de linhas curvas. As linhas mista ou mistilínea são compostas por linhas retas e curvas. Depois, ali na segunda tabela, tem as linhas quanto ao tipo de traçado. Quanto ao tipo de traçado, as linhas podem ser cheias ou contínuas, que são traços feitos sem nenhuma interrupção, tornando o movimento visual extremamente rápido. As linhas pontilhadas, representadas por meio de pontos. Os intervalos entre os pontos tornam o movimento visual mais lento. As linhas tracejadas, representadas por meio de traços. Quanto maior o intervalo entre os traços, mais lento e pesado é o movimento. E as linhas combinadas, representadas por meio de traços e pontos alternados. Então, as linhas são fundamentais no desenho. Existem esses tipos de linhas que podem ser usadas juntas, em conjunto, para fazer um determinado tipo de desenho. Vamos à conclusão e revisão dessa aula. Nessa aula eu expliquei para vocês as atividades das semanas 1, 2 e 3. Vocês vão fazer essas atividades, tirar uma foto e enviar no meu e-mail. Até o dia 2 de abril, até a próxima sexta-feira. Nessa aula vimos também outro elemento da linguagem visual, que foi a linha. Falamos sobre a linha, o que é uma linha e quais são os tipos de linhas que são utilizados para fazer o desenho. Na próxima aula, vamos continuar com o PET, o plano de estudo tutorado, e passar para o terceiro elemento da linguagem visual, que é a forma. Então, pessoal, terminamos essa aula. Tchau para vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde e até a próxima semana. Tchau!